Irmãos, abram as suas Bíblias no livro de Josué, no capítulo 1, no versículo 9, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Josué 1, versículo 9. Amém? A palavra do Senhor diz assim: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, nós sabemos que quando Deus falou essas coisas para Josué, Josué estava incumbido de levar o povo de Deus para a terra prometida. Um povo que era rebelde de coração. Um povo que Josué já tinha visto eles contrariarem Moisés, eles desobedecerem. Um povo ao qual era difícil controlar. E então Josué se vê na condição de levar esse povo até a terra prometida. Josué se vê sozinho diante daquela nação, tendo que liderá-los. E Josué, ele tem medo. Josué, ele tem medo. Josué, ele se coloca na presença de Deus, temoroso, e diz: Senhor, e agora? O seu servo Moisés é morto, o que eu vou fazer? E o Senhor, ele disse para Josué: seja forte, tenha bom ânimo. Porque, irmãos, Josué era o instrumento que foi escolhido por Deus para levar aquele povo à terra prometida. Ele era apenas instrumento. Na verdade, quem iria levar aquele povo à terra prometida era Deus. Josué, ele era o instrumento. E o que Deus precisava de Josué era que naquele momento ele fosse forte. O que Deus precisava de Josué era que naquele momento ele não se pasmasse, ele não tivesse medo, ele não se escandalizasse com a situação. O que Deus precisava de Josué era que ele não recuasse, que ele continuasse e que ele levasse aquele povo à terra prometida. E nós sabemos que Josué, ele foi forte, ele foi corajoso. Nós sabemos que Josué, ele levou aquele povo a atravessar o Jordão. Nós sabemos que Josué levou aquele povo a entrar em Jericó quando as muralhas caíram pelo poder de Deus. Mas se Josué tivesse recuado, se Josué não tivesse aceito o chamado do Senhor, Josué não teria levado aquele povo a atravessar aquele deserto. Josué não teria levado aquele povo a herdar a terra que Deus tinha para eles. Hoje, nós estamos vivendo uma situação difícil. A situação que nós estamos vivendo hoje não é fácil. Eu sei. Pega aquele caderno para mim. Mas o Senhor, ele quer dizer para você essa noite: seja forte, tenha bom ânimo, não pasme. Eu sei que é muito difícil nós não sentirmos medo diante das notícias. Eu sei que é muito difícil nós não sentirmos, às vezes, até um certo desespero, até uma certa inquietação. Eu sei que quando nós colocamos a nossa cabeça no travesseiro, muitas vezes nós ficamos pensando: Senhor, e agora? Principalmente aqueles que trabalham por conta própria. Nós estamos vendo aí essa escassez, nós estamos vendo aí esse afastamento social. E nós sabemos que nós dependemos das pessoas, nós dependemos para executar o nosso trabalho, nós temos as nossas contas, nós temos as nossas despesas. E muitas vezes nós nos pensamos pegando: Senhor, e agora? Senhor, o que nós vamos fazer? Senhor, como é que vai ser? Porque o ser humano, ele tem a necessidade de estar sempre à frente, de estar sempre sabendo o que vai acontecer. Mas eu quero te dizer uma coisa: é nesse momento que o Senhor prova a nossa fé. É nesse momento que nós demonstramos para Deus que nós somos filhos do Altíssimo. É nesse momento que nós demonstramos a Deus que realmente nós cremos nele, que realmente nós cremos que nós temos ao nosso lado o Deus que sustentou Elias no deserto. O Deus que mandou corvos com carne no bico para sustentar o profeta. É nesse momento que nós mostramos que nós realmente cremos num Deus que fez chover maná do céu, num Deus que abriu o mar vermelho, não só de falar, não só de conversar com as pessoas e dizer: olha, eu sou servo do Senhor, não só de ir na igreja,
mas de descansar no Senhor, de esperar no Senhor. Esse é um momento que nós não temos nada a fazer, a não ser orar, a não ser jejuar, a não ser clamar e esperar no Senhor. A palavra de Deus, ela nos mostra em vários textos que quando o povo de Israel estava numa situação difícil, quando estava vindo exércitos contra eles, que era visivelmente maior do que eles em número e em força, mais poderosos, a palavra de Deus nos mostra muitas vezes que quando o povo de Israel estava passando por escassez, os líderes deles chamavam todos eles e diziam: olha, o Senhor disse para nós nos santificarmos, o Senhor disse para nós jejuarmos, o Senhor disse para nós orarmos, para nós nos humilharmos diante dele. Irmãos, é certo que o que está acontecendo hoje é permissão de Deus. Porque a própria palavra de Deus nos garante que não há nada que aconteça na terra que não seja permissão de Deus. Mas o porquê então, pastor, está acontecendo? Mas por que então, pastor, que muitas pessoas, milhares delas estão morrendo? Mas por que então, pastor, se Deus é um Deus de amor, se Deus é um Deus de paz, se Deus é um Deus de graça? A palavra de Deus também nos diz, e ela nos deixa muito claro, que tudo aquilo que nós plantarmos, certamente nós colheremos. A palavra de Deus nos deixa muito claro que o mundo espiritual ele é regido pelo livre-arbítrio, e é por isso que Deus nos deu o nosso livre-arbítrio. Porque o nosso livre-arbítrio ele abre portas no mundo espiritual. O livre-arbítrio de toda nação do mundo abre portas no mundo espiritual. E nós sabemos que Satanás ele age conforme essas portas são abertas, conforme o livre-arbítrio das pessoas levam as pessoas a adorarem mais a criatura do que o Criador, a adorarem mais as coisas da terra do que o Criador, a se renderem, a se prostrarem diante de coisas que não são de Deus, que não adoram a Deus, que não servem a Deus. Irmãos, quanto nós vimos Deus ser afrontado nesse carnaval, Quantas coisas nós vimos nas redes sociais, coisas absurdas. Quanto nós estamos vendo Deus ser afrontado no Facebook, no WhatsApp, pessoas falando que o nosso Deus é um Deus ruim, pessoas falando que o nosso Deus é um Deus que está vendo tudo acontecer e não faz nada, quando na verdade o que está acontecendo são consequências de atos dos próprios seres humanos. Quando o que está acontecendo são portas que foram abertas para o mundo espiritual da maldade, e o mundo espiritual da maldade invadiu o nosso mundo, invadiu a nossa terra com essa doença. Nós sabemos que Deus é um Deus de justiça. Nós sabemos que Deus é um Deus de amor. Nós sabemos que Deus é um Deus de bondade. Só que nós sabemos também que, porque o nosso Deus é um Deus de justiça, quando as portas da terra, quando as portas da nossa vida, quando as portas do universo é aberta para os seres celestiais da maldade, eles vêm e eles fazem maldade. Eles roubam, eles matam, eles destroem. E é isso que tem acontecido. Quantas vidas já não se foram dessa nossa terra? Mas também nós vemos que todas as vezes que acontecia uma coisa dessa com o povo de Israel, era Deus chamando a atenção deles. Era Deus dizendo para eles: olha, se voltem a mim. Olha, se arrependam dos teus pecados. Comecem a ver a minha glória sobre a terra. Comecem a ver que o domínio só quem tem sou eu. Comecem a ver que só eu posso mudar essa situação. Porque a palavra de Deus diz que agindo Deus, ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir. E como é que Deus age, irmãos? Deus age mediante o nosso reconhecimento de que Ele é o Rei da Glória e que Ele pode pegar tudo o que está acontecendo e Ele pode mudar essa situação e Ele pode transformar essa situação. O Senhor age a partir do momento que todo o povo se rende a Ele. Nós vemos nas experiências dos homens e mulheres de Deus na Bíblia, que é o livro que nós temos para nos instruir, que todas as vezes que aquele povo estava no caminho perdido, todas as vezes que aquele povo estava andando contra a vontade de Deus, todas as vezes que a terra estava tomada do pecado, de forma que Deus não continha mais a sua ira, o Senhor diz aos homens de Deus, aos profetas: peça para esse povo se voltar a mim. Fale para Israel se converter os seus corações. Fale para todo o povo se purificar. Fale para o povo se santificar. Quanto nós temos nos santificado, quanto nós temos nos purificado na presença do nosso Deus, quanto nós temos entrado na presença de Deus e dizendo para Ele: Senhor, esse jejum é para Te glorificar. Senhor, esse jejum é para exaltar o Teu santo nome. Ou será que nós temos jejuado só quando nós precisamos de algo da parte de Deus?
Irmãos, os nossos irmãos que passaram aqui na terra antes de nós, Paulo, Pedro, João, Tiago, não importa o que acontecia, eles estavam sempre louvando e adorando a Deus. Nós vemos uma história a qual nos marca demais e todas as pessoas falam que é o momento que Paulo e Silas estão na prisão, que eles têm a mão atada, as mãos atadas, os pés atados, que eles estão todos doloridos porque eles levaram muitos açoites e mesmo assim eles levantam a voz e começam a louvar e adorar ao Senhor. Eles não se retêm aquilo que está acontecendo na terra, mas eles se retêm aquilo que eles têm no céu. A palavra de Deus diz que não há prova nesse mundo que se compare ao peso da glória que Deus tem preparado para nós. A palavra de Deus diz que nós somos estrangeiros nessa terra, assim como a diaconisa disse. A palavra diz que nesse mundo nós teremos aflições. E o que vai fazer diferença entre nós e as outras pessoas, irmãos, que preferem acreditar que o nosso Deus é um Deus carrasco, é um Deus ruim, a diferença que vai fazer é nós sabermos que direcionamento nós temos que tomar agora. E eu digo para você que tem perguntado para Deus, Senhor, e agora o que eu faço? Eu sei que você, essa semana, falou para o Senhor, Senhor, e agora o que eu faço? Senhor, e agora para onde eu vou? Senhor, e agora como é que eu resolvo essa situação? Eu quero dizer para você essa noite que não é você que vai resolver essa situação. Quem vai resolver essa situação é Deus. Essa batalha não é sua. Essa batalha não é você que tem que lutar. É o seu Deus. E a sua posição nisso, a mesma coisa que Josué disse para o povo: se santifique, se purifique. Aproveite esses momentos que você está tendo na tua casa. Estude a palavra do Senhor. Aproveite esse momento que você está tendo na sua casa e entra no seu quarto, fecha a tua porta e sinta a presença de Deus no teu coração. Porque esse é o momento que o Senhor separou para ter um particular contigo. Esse momento é o momento que Deus separou para você buscá-lo mais, para você ter mais tempo para Ele, para você conhecê-lo melhor. E eu digo mais, para Ele poder se manifestar para você de uma forma que Ele nunca se manifestou, para Ele poder conversar com você sobre mistérios, para Ele poder revelar para você coisas que Ele nunca pôde revelar, porque você estava ocupado demais para isso. Você estava ocupado demais com o teu trabalho. Você estava ocupado demais com a tua vida. Você estava ocupado demais com as tuas atividades, com os teus compromissos, com a tua família. Hoje você tem um tempo precioso. E você não deve olhar para esse tempo que você está tendo agora como uma coisa ruim. Você deve olhar para esse tempo que você está tendo agora como um tempo que Deus separou para você chegar mais perto dele. Para você ter mais comunhão com Ele. Então, em nome do Senhor Jesus, esteja se achegando mais a Deus nesse tempo. A palavra do Senhor diz que nós não devemos levar em conta aquilo que nós temos passado nesse mundo. Porque embora o nosso corpo, ele se desfaça nessa terra, há uma morada celestial para mim e para você. Há um propósito de Deus na nossa vida. E o Senhor, Ele tem dito para você essa noite, seja forte e seja corajoso. Porque você vai cumprir a sua missão. Assim como o Senhor disse para Josué, você vai cumprir a sua missão. Você vai conseguir chegar do outro lado. Você vai conseguir chegar à terra que Deus tem preparado para você. Somente não pasme, somente não se espante, somente não desista. Esteja se santificando e se purificando para que Satanás, que é o inimigo da nossa alma, não coloque pensamentos na nossa mente que venha nos destruir nesse tempo. Ao contrário, procure o seu Deus. Pense aonde você estaria no momento que você está na tua casa aí. E você estaria no seu trabalho, e você estaria correndo para lá e para cá, e você estaria preocupado com muitas coisas. E quantas vezes você não disse para o seu Deus, Senhor, eu não faço isso porque eu estou correndo. Senhor, eu gostaria tanto de fazer o estudo tal, mas eu estou correndo. Senhor, eu gostaria tanto de estudar sobre isso. Eu gostaria tanto de ter um tempo a mais para orar. Eu gostaria tanto de poder jejuar, mas o meu trabalho não me permite. Eu gostaria tanto de poder estar na tua presença nesse momento, de ler a Bíblia toda, ou de ler o livro de Salmos inteiro, ou de poder estudar sobre esse assunto, mas eu não consigo. Agora você tem esse tempo. E o que você tem feito com esse tempo?
Agora você tem muito mais tempo de entrar na palavra, na presença de Deus. E o que você tem feito com esse tempo? O Senhor está olhando para você. A palavra de Deus diz que Ele olha para a terra e procura quem o adore em espírito e em verdade. Você tem adorado a Deus em espírito e em verdade nesse tempo? Você tem aproveitado esse tempo como? Todas as vezes, a sua resposta para Deus foi falta de tempo. Todas as vezes a tua resposta para Deus foi: eu preciso ganhar o meu pão, eu tenho contas para pagar, eu tenho compromissos financeiros e nesse momento, Senhor, eu tenho que trabalhar. Eu preciso trabalhar 8, 10, 12 horas por dia. E agora? O que você tem falado para o Senhor? Desde quando começou esse tempo de confinamento, quantos estudos da palavra você fez? Quantos jejuns você fez? Quantas vezes por dia você tem orado? A palavra de Deus nos diz que uma vez um servo do Senhor foi lançado na cova dos leões, porque ele não abriu mão de orar 3 vezes por dia. Ele mesmo estando debaixo de ameaça, Daniel mesmo estando debaixo de ameaça de morte, era tão importante para ele orar 3 vezes por dia, que mesmo sendo ameaçado de ser jogado na cova dos leões, ele não deixou de orar. E nós vemos o quanto isso era importante para Daniel. Porque Deus o visitava, porque Deus mandava anjo para responder às suas petições, porque Deus dava visões, porque Deus dava sonhos, porque ele necessitava de ter comunhão com um amigo dele. Ele não deixou de orar 3 vezes por dia, mesmo sendo ameaçado de morte. E nós que não somos ameaçados de morte, e nós que estamos dentro dos nossos lares e podemos fazer isso, o que nós temos feito? Nós temos aproveitado esse tempo. Irmãos, você tem aproveitado esse tempo para se apresentar mais ao Senhor? O Senhor tem coisas para te revelar. O Senhor tem mistérios para te revelar. O Senhor quer falar mais intimamente contigo. Você tem se apresentado a Deus? Ou você tem se preocupado muito mais com as suas despesas? Ou você tem se preocupado muito mais com a sua vida financeira? Eu sinto te dizer, mas que se você tem se preocupado muito mais com a sua vida financeira nesse período, você tem feito do dinheiro seu Deus. Se você só se sente bem quando você está ganhando o seu dinheiro, o dinheiro tem sido o seu Deus. Porque agora, irmão, é um período que nós temos para mostrar para Deus que realmente o mais importante na nossa vida é Ele. Nesse momento nós temos um período, nós estamos vivendo um período para mostrar para Deus que a nossa confiança está nele. Nós estamos num período para mostrar para Deus que realmente nós cremos no Deus que fez chover maná do céu. Nós cremos no Deus que fez sair a água da rocha. Nós cremos num Deus que abriu o mar vermelho para o povo passar. Que nós cremos nesse Deus, que Ele não mudou. Nós cremos num Deus que é torre forte. E nós estamos debaixo do esconderijo. Nós estamos à sombra dele. Esse é o momento de nós mostrarmos isso para o nosso Deus. Porque a situação que nós estamos vivendo, irmãos, ela não faz com que nós sejamos, que nós possamos mudar a nossa atitude em relação a Deus. Muito pelo contrário. É o tempo de nós apegarmos-nos com Deus agora e provarmos para Ele, provar para Ele que não importa a situação, nós estamos aqui para servir e para adorá-lo. Não importa a situação, nós estamos aqui para declarar nosso amor no mundo espiritual a Ele. Não importa a situação, nós estamos aqui para dizer que Ele é o nosso único Deus e que não importa o que aconteça, nós vamos continuar marchando para Sião. Nós não vamos mudar o nosso caminho, nós não vamos mudar o nosso rumo. Porque infelizmente coisas piores ainda estão por vir, irmãos. Quando for integrada, quando for instalado o sinal da besta sobre a terra, nós não poderemos comprar e nem vender. Nós não vamos poder pagar as nossas contas, nós não vamos poder comprar o nosso alimento. E nós vamos ter que dar um jeito de sobreviver nessa terra. E nesse tempo, que nós vamos fazer? Se hoje que nós podemos comprar, que nós podemos vender, que nós podemos sair da nossa casa para ajudar o nosso ente querido, nós já nos vimos sofrendo por demais por essa situação. Você imagina quando essa situação não for do mundo inteiro? Porque hoje nós estamos vivendo uma situação que está assolando toda a terra. E um é cúmplice do outro. Um entende o outro, um apoia o outro. Nós não temos ninguém virados contra nós. Porque nós não queremos uma situação.
Muito pelo contrário, nós estamos dentro de uma situação confortável, porque todo mundo está mandando ficar de quarentena, todo mundo está defendendo o isolamento social. Com exceção de uns e outros aí que não tem juízo. Mas fora isso, todos estão falando, não esteja dentro de casa. Mas e quando todos falarem para você, coloca a marca? E quando todos falarem para você, larga a mão disso, isso é bobeira. Não confia no que está escrito na Bíblia, não acredita naquele pastor, você vai morrer de fome, para com isso. E quando seus familiares disserem para você, para de bobeira, vai lá, coloca essa marca para você poder fazer compra no supermercado, vai lá, coloca essa marca, senão você vai perder o teu trabalho, vai lá, coloca essa marca, senão você não vai conseguir emprego, você não vai conseguir pagar a tua casa, o teu aluguel e vai perder a tua casa, você não vai conseguir comprar o seu alimento e vai morrer de fome. E quando todo mundo estiver falando isso para você, e quando todo mundo estiver te perseguindo, o que você vai fazer? Você já pensou nisso? A palavra de Deus diz que aqueles que colocarem a marca, a palavra de Deus diz que aqueles que acreditarem no anticristo vão para o tormento eterno. A palavra de Deus diz que haverá um tempo que nós teremos que pagar com a nossa própria vida a salvação, se nós estivermos aqui na grande tribulação. E se hoje está difícil essa situação, você já pensou se nós estivermos que ficar aqui na grande tribulação, como é que vai ser? Hoje nós temos uma oportunidade riquíssima que muitos de nós não estamos conseguindo enxergar. Hoje nós temos a oportunidade riquíssima de mostrar para Deus que nós somos servos dele, independente de qualquer coisa. Hoje nós temos uma oportunidade riquíssima de estar na nossa casa o dia todo e a noite toda. Nós temos a oportunidade riquíssima de estudar esse livro aqui, ó. E aprender o que nós não sabemos ainda através dessa palavra. Nós temos a oportunidade riquíssima de poder jejuar, de poder orar. Nós estamos dentro do nosso lar e não tem ninguém para nos impedir. Nós estamos dentro do nosso lar e nós podemos manter um relacionamento com Deus ainda mais íntimo. Nós podemos separar horas para falar com Deus. Nós podemos separar horas para estudar a palavra de Deus. Porque eu acredito que durante todo esse tempo de confinação que nós estamos já, quem tinha que fazer faxina já fez. Quem tinha que lavar a roupa já lavou. Quem tinha que fazer as coisas que estavam paradas dentro de casa já fez. Agora é tempo de nós nos voltarmos para Deus. Agora é tempo de nós nos colocarmos na presença de Deus e descobrirmos que a oração não é um monólogo, é um diálogo. Descobrimos que Deus ele não somente ouve as nossas orações, como Ele nos responde a nossa oração. É hora de nós buscarmos aquele dom e aquele talento espiritual que nós não paramos aos nossos afazeres para buscar. É esse momento que nós estamos vivendo. Os servos do Senhor têm que enxergar esse momento dessa forma. Porque agora é hora de nós pedirmos para Deus abrir os nossos olhos espirituais. O que nós estamos vendo não pode nos abalar. Nós temos que pedir para Deus abrir os nossos olhos espirituais a ponto de nós vermos que esse período é um período onde Deus nos separou para nós estarmos mais e mais perto dEle, para nós estarmos mais e mais chegando perto dEle, adorando Ele, nos purificando, nos santificando, para nós sairmos desse confinamento muito mais fortes, muito mais confiantes, com muito mais fé, com tudo aquilo que o Senhor tem para falar para nós. Irmãos, a televisão não vai falar para nós essas coisas. Os vídeos na internet, os jogos na internet, o videogame, não vai falar para nós essas coisas. O que vai falar para nós essas coisas, o que vai revelar para nós a vontade de Deus para a nossa vida e os mistérios que ainda tem para acontecer, as coisas que estão escondidas, é esse livro aqui, é a palavra de Deus. Porque é através dela que nós conseguimos conexão com o nosso Deus. O que o inimigo vai soprar na nossa mente é para nós dedicarmos o nosso tempo a outras coisas. O que o inimigo vai soprar na nossa mente é para nós ocuparmos o nosso Deus com coisas que não edificam, com coisas que não nos levam mais perto de Deus. O que o inimigo vai soprar na nossa mente é que Deus é um Deus que é injusto, um Deus vingativo, um Deus ruim que está fazendo tantas pessoas sofrerem. É isso que o inimigo vai soprar na nossa mente. O que o inimigo vai soprar na nossa mente é para nós não sermos fiéis nesse momento, porque agora a igreja não precisa de ser mantida, porque agora nós devemos pegar tudo que nós temos para comprar o nosso alimento, porque pode faltar e nós podemos ficar sem. Para poder para poder nos acusar diante de Deus, dizer que nós não confiamos nele, dizer que nós não temos fé nele. E o Espírito Santo de Deus fala para você completamente ao contrário. Tenha fé, tenha bom ânimo,
Seja forte nesse momento. Se aproxime mais do seu Deus, que Ele vai falar com você de uma maneira individual. Se aproxime mais do seu Deus, que Ele tem dons e talentos para te entregar. Se aproxime mais do seu Deus, porque Ele tem mistérios para te revelar nesse momento. Ele quer te fortalecer. Ele quer te entregar dons e talentos que você ainda não tem. Ele quer te dar sonhos que você nunca teve. Mas você precisa se dispor. Porque já não tem mais desculpa para você não entrar mais intimamente na presença do seu Deus. Já não tem mais desculpa para você não fazer os estudos que você precisa fazer. Já não tem mais desculpa para você não descobrir esse livro aqui, ó, que você nunca parou para ler. Ou quando você parou, você não conseguiu entender e logo abriu mão. Irmãos, nós estamos fazendo estudos da palavra. Essa semana nós começamos. E o estudo foi uma bênção. Esteja entrando, esteja fazendo o estudo. Porque se você tentou ler a palavra de Deus sozinho e não conseguiu, eu tenho certeza que quando você começar a fazer o estudo conosco, você vai entender o que a Bíblia está dizendo. Quem fez, quem participou do estudo pode dizer isso. O quanto foi esclarecedor e o quanto Deus falou conosco. Se agora é o momento de Deus falar conosco através da palavra, através do estudo, amém, vamos fazer o estudo. Se agora é o momento de Deus falar conosco através do conhecimento, se agora é o momento de Deus colocar sabedoria no nosso coração para enfrentar o que ainda vem, amém, vamos estar fazendo. Nós sabemos que todas as vezes que vem uma grande guerra contra a nação, nós sabemos que quando o exército tinha um desafio muito grande, um exército ainda maior do que ele para enfrentar, o Senhor ele chamava o povo, o Senhor colocava o povo em reserva, o Senhor colocava o povo num tempo de treinamento, de jejum, de oração. Aqueles que eram homens de guerra, aqueles que eram do exército iam treinar. Aqueles que eram as mulheres e as crianças oravam. Os sacerdotes iam fazer sacrifícios a Deus. Cada grupo dentro do povo de Israel tinha sua função em tempo de guerra. Nós também somos assim. Um grande exército invadiu a terra. Um grande exército tem levado almas. Um grande exército tem trazido a morte, a enfermidade. Irmãos, nós somos do povo de Deus. Qual tem sido a nossa posição diante de tudo isso? Aqueles que guerreiam têm que guerrear em oração. Aqueles que jejuam têm que jejuar. Aqueles que se santificam têm que se santificar para interceder por todos aqueles que estão passando por um período mais difícil do que o nosso. Porque graças a Deus a morte não chegou na nossa casa. Graças a Deus nós não estamos chorando luto. Graças a Deus por isso. Enquanto no mundo, muito mais de 10 mil pessoas estão chorando luto. Nós estamos aqui firmes e fortes. Graças a Deus. Graças a Deus o nosso corpo tem condição de jejuar. Porque muitos aí não têm, porque já foram acometidos por essa doença terrível. Graças a Deus nós temos consciência e nós podemos entrar na presença do Senhor e orar e clamar. E o que nós temos feito? Será que nós não estamos só olhando para o nosso umbigo, olhando para a nossa situação e esquecendo de todo o resto que está aí fora? Pessoas que têm perdido seus entes queridos. Pessoas que têm perdido pai, mãe, filho. E hoje choram. Lá na Itália as pessoas não puderam nem enterrar os seus mortos. Você pensou nisso? E quando nós colocamos na presença de Deus um propósito, irmãos, que é menor do que isso. Quando nós colocamos na presença de Deus o nosso propósito, nós nos tornamos egoístas. Nós nos tornamos pessoas que só pensam em nós. Graças a Deus não tem faltado nada para nós, nem a saúde. Graças a Deus nós podemos estar diante do Senhor e dizer: Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem me dado. Ao invés de estar questionando a Deus, ao invés de estar perguntando para o Senhor: e agora? Ao invés de estar dizendo para o Senhor: por que eu estou passando por isso? Porque é na minha vez. Irmãos, olhem para o que está acontecendo com outras pessoas e sejam gratos a Deus. Olhe para o que está acontecendo no mundo. E busque agora a presença de Deus na sua casa. Prestem atenção no espírito de discórdia que está solto. Não deixe esse espírito de discórdia entrar dentro da sua casa. Colocar discórdia entre você e a sua família.
Colocar discórdia entre você e o seu esposo e a sua esposa. Colocar discórdia entre você e seus filhos. Não permita que Satanás reine no teu lar nesse momento. Dedique oração ao Senhor. Dedique louvores ao Senhor dentro da tua casa. Separe horas do seu dia para louvor e adoração. Separe horas do seu dia para estudar a palavra de Deus. Peça para Deus te dar dons e talentos nesse momento. Veja, enxergue esse tempo como um tempo de bênção. Enxergue esse tempo como um tempo que Deus separou para você poder chegar mais perto dele. Para você entender coisas que antes você não entendia. Para dar valor em coisas que antes nós estávamos dando menos valor. Em nome do Senhor Jesus, saiba que o Senhor está no controle de todas as coisas. Em nome do Senhor Jesus, saiba que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E nesse momento, não deixou de ser assim. Tudo isso é para o teu bem. Tudo isso é para o nosso bem. Esteja se achegando mais a Deus e Ele vai confortar o seu coração. E Ele vai colocar dentro de você o bem que Ele está fazendo. Nesse momento que você tem que ficar dentro da tua casa. Porque na verdade, o nosso corpo está preso, mas a nossa mente não está. Porque na verdade nós temos ainda como louvar ao Senhor. Nós temos ainda como manter a nossa fé. Nós temos ainda como nos fortalecer. Não abra mão dessas coisas. Não abra mão de chegar mais perto do Senhor nesse período que você tem mais tempo. Para que a tua fé seja honrada. E no momento certo, Deus venha te colocar num lugar de destaque, num lugar de honra, te chamar de meu filho e dizer que em todos os momentos da tua vida enquanto você esteve aqui na terra, você honrou e glorificou o Senhor. O recado do Senhor para você essa noite é: seja forte, seja corajoso, tenha bom ânimo. O Senhor está no controle de tudo e Ele jamais deixará perecer aquele que está com Ele. Amém? Glória a Deus. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Curva a sua fronte nesse momento em nome do Senhor Jesus e feche os teus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, bendito e piedoso é o Senhor. Nós te glorificamos, ó Deus, por essa palavra. Pai querido e santo, que em nome de Jesus sejamos, ó Deus, fortes e corajosos, ó Deus, nesse momento. E que em nome de Jesus, Senhor, não sejamos, ó Deus, egoístas, Senhor, mas que possamos, ó Deus, enxergar tudo o que está acontecendo sobre a face da terra e entrar, ó Deus, na tua presença, ó Pai, como intercessores, ó Pai, como pessoas, ó Deus, que estão saradas, pessoas que estão saudáveis, pessoas que estão sendo alimentadas por ti, ó Deus, e não sermos, ó Deus, eterno ingratos, ó Pai, mas que possamos, ó Deus, entregar tudo nas tuas mãos e descansar nesse momento, demonstrando, ó Deus, eterno no mundo espiritual, que somos os teus servos, que não esquecemos, ó Deus, de todo o bem que o Senhor tem feito para o teu povo ao longo da história, que não esquecemos, ó Pai, que o Senhor é o mesmo, que fez chover, ó Deus, maná no céu, que fez, ó Deus, eternas sandálias e as roupas do povo no deserto não se acabarem, não se gastarem, o mesmo, ó Deus, que fez brotar água da rocha. Pai, que não esqueçamos que o Senhor é o mesmo, Pai, que colocou as muralhas de Jericó por terra, para que o seu povo entrasse, e poupou, ó Deus eterno, todos aqueles, ó Pai, que estiveram, Senhor, ao teu lado. Pai, em nome de Jesus, que não esqueçamos, ó Deus, que o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário por nós, para que pudéssemos, ó Deus, ter um lugar junto a ti, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, que a cada dia possamos, ó Deus eterno, nos santificar mais, que a cada dia podemos, ó Deus, buscar mais a ti em oração, que possamos, ó Deus, estudar mais e mais a tua palavra. E é Deus, em nome de Jesus, que possamos, ó Deus, separar um tempo, ó Deus, para, ó Deus, estar, Senhor eterno, tendo diálogos contigo. Papai, derrama do alto céus, ó Deus, a tua bênção. Derrama do alto céus, ó Deus eterno e maravilhoso, tudo aquilo que o Senhor tem para nós nesse tempo de confinamento. Porque nós cremos, ó Pai, que esse tempo, ó Deus, está no teu propósito. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor, ó Deus, tem coisas maravilhosas para revelar para nós. Papai, desperta em nós, ó Deus eterno, o Espírito Senhor, não só, Deus, de adorador, mas também intercessor, ó Deus, para estarmos intercedendo por todo o povo na face nessa terra, por todos aqueles, ó Deus, que ainda não optaram, ó Deus, por te servir e te adorar, por todos aqueles, ó Pai eterno, que estão rebelados contra ti, por todos aqueles, ó Deus, que estão se sentindo fracos, ó Deus, e frágeis, ó Deus eterno. Deus maravilhoso, desperta em nós, ó Deus, o espírito de lutador e de guerreiro, ó Deus, nesse momento, para que possamos, ó Deus, nos fortalecer, para que possamos, ó Deus eterno, levar pessoas aos teus pés,
pés, para que possamos, ó Deus eterno, levantar o soldado que agora está ferido, aquele, ó Deus eterno, Deus maravilhoso que não tem sentido, ó Deus eterno e maravilhoso, força diante de ti. Pai, tira da nossa mente toda a preocupação em excesso, tira da nossa mente, ó Deus eterno, tudo aquilo, Senhor, que tem nos levado a duvidar, ó Deus eterno e maravilhoso, o teu cuidado para conosco. Tira da nossa mente todo o espírito, Senhor, egoísta, em nome do Senhor Jesus. Tira dos nossos lares todo o espírito de discórdia, de contenda, todo devorador. Papai, em nome de Jesus, que possamos estar te obedecendo, para que o Senhor venha suprir, ó Deus, todas as nossas necessidades nesse tempo, para que o Senhor venha nos dar a chuva, ó Deus, em tempo e fora de tempo, para que a nossa dispensa venha estar cheia e venha transbordar, ó Deus eterno, os nossos lagares, para a honra e glória do teu santo nome. Deus bendito, Deus forte, Deus piedoso, coloque equilíbrio em nós, Senhor, para passarmos, ó Deus, por toda essa luta, por toda essa prova, para não deixarmos, ó Deus eterno e maravilhoso, que o inimigo, ó Deus, venha nos acusar, para não deixar, ó Deus eterno, que venhamos perder, ó Deus, o controle, o equilíbrio, para não deixar, Senhor, perdermos tudo aquilo que já conquistamos contigo, a cura, a libertação, ó Deus, para não voltarmos para trás, ó Deus, em tudo aquilo, Pai, que nós cremos, ó Deus eterno, Pai, que possamos nos elevar, Senhor, que possamos estar cada dia mais perto de Ti, que possamos estar, ó Deus, crescendo espiritualmente nesse tempo, e que possamos, ó Deus, estar glorificando e exaltando o Teu santo nome com todas, Senhor, as nossas atitudes, Senhor. Senhor, dê-nos bom ânimo, Senhor, que sejamos fortes, que sejamos corajosos, ó Deus, diante de Ti, e que mantenhamos, ó Deus eterno e maravilhoso, a nossa fidelidade a Ti, Senhor, a nossa integridade a Ti, nesse tempo, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Acolhe, ó Pai, acolhe todo aquele, Senhor, que se sente, ó Deus eterno e maravilhoso, fraco, todo aquele, ó Deus, que caiu, levanta em nome do Senhor Jesus, e abençoa, Senhor, abençoa os nossos, do menor ao maior, vai abençoando, vai tirando, ó Deus eterno e maravilhoso, tudo aquilo, ó Deus, que não vem de Ti, da casa dos nossos entes queridos. Proteja o Senhor contra essa peste, proteja o Senhor contra todo o ataque de Satanás, ó Deus, e nos mantenha, Senhor, fiéis a Ti, Senhor. Nos mantenha forte, nos mantenha de pé para estar lutando pela nossa família e pelos nossos. Nos mantenha de pé, ó Deus, para estar recebendo, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para nós, e para estarmos, ó Deus, alimentando todos aqueles que têm fome e que têm sede, todos aqueles que se sentem fracos, que possamos, ó Deus, estar fortalecendo, que não sejamos mais um, Senhor, a ser fracos, ó Deus, que não sejamos, Senhor, mais um, ó Deus eterno, a não crer nas Tuas palavras, nas Tuas promessas, mas que possamos, ó Deus, estar levantando todos aqueles, ó Pai, que se sentem fracos nesse momento, que possamos ser a coluna e rocha, ó Pai, que possamos ser sustentação para todos aqueles que nos procurarem, para todos aqueles, ó Pai, que está se sentindo, ó Deus eterno e maravilhoso, desprovidos, ó Deus, de coragem nesse tempo, que em nome de Jesus, o Senhor venha nos fortalecer essa hora, Pai, e que o Senhor venha, ó Deus, derramar dos céus, ó Deus eterno, ânimo, Senhor, que o Senhor venha derramar dos céus, ó Deus, confiança, e venha, ó Deus, multiplicar a nossa fé nesse momento, em nome do Senhor Jesus, que estejamos, ó Deus, em muito mais comunhão do que antes, que estejamos muito mais ligados do que antes, ó Deus, para pregar a Tua palavra através das redes sociais e de todos aqueles que nos buscarem, ó Pai, e para aprender mais e mais de Ti. Em nome do Senhor Jesus nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus nós te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.